Igreja, com a graça e a paz, em nome de Jesus. Amém? Alegria estar novamente aqui com vocês. E eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Todos acharam? Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, verso 1 até o 5. A palavra de Deus diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, verso 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Senhor Deus, graças te damos, mais uma vez, de estarmos aqui na tua casa. Casa de milagres, casa de poder, casa onde é manifesto a sua misericórdia. Em nome de Jesus, obrigado, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, mais uma vez nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como é que vocês estão de Bíblias? Bíblias escritas. Levante suas Bíblias. Uma. Meu bispo. Quem mais? Muito celular. Oh, Jesus. Glória a Deus. Ainda trouxe, eu não consigo fazer nesses negócios. Eu ainda escrevi numa cópia de papiro ainda, ó. Eu estou meio antiquado ainda, viu? Eu não consigo, bispo, escrever nesses negócios aí, viu, bispo Josué? Mas aí é bem rápido. Mas essa folha aqui é uma benção, foi uma benção para mim nesses dias que eu tenho lido e estudado a palavra do Senhor. Eu tenho certeza também que a tecnologia também ajuda muito a vocês, né? Amém. Amados, o que significa a palavra adulão? Adulão significa justiça do povo. E eu quero que vocês gravem esse significado da palavra adulão. Também tem uma correlação com refúgio, né, com esconderijo, mas o significado da palavra adulão significa justiça do povo. Tá? Eu quero só falar um pouquinho sobre essa cidade. É uma cidade em que havia um complexo de cavernas. Ainda tem muitas cavernas. E cavernas ainda que não foram nem ainda exploradas. Era uma das cidades em que o rei Roboão, na divisão do reino, o bispo Josué tem sido uma bênção aqui pela manhã, quando tem dado o estudo sobre o Antigo Testamento. E ele já disse aqui alguns domingos atrás, quando o povo se dividiu, foram 10 para um lado, 10 tribos e 2 tribos para o outro. E quem cuidou dessas 2 tribos foi o rei Roboão.
Ele cuidou de Judá e Benjamim. Então, o rei Roboão, ele queria proteger a cidade de Judá e de Benjamim, as tribos, né? E Adulão foi uma dessas cidades, aonde ele fortificou para estar protegendo aquelas tribos de Judá e Benjamim, as duas tribos que ele estava cuidando. Quem cuidou das outras tribos foi o rei Jeroboão, em que o bispo José tem ensinado aqui os domingos pela manhã. Esta cidade também, de Adulão, com esse sistema de cavernas, no retorno do exílio da Babilônia, foi uma das cidades também ocupadas pelos remanescentes do exílio. Né? Foram poucos, não foram muitos. Poucos, assim, uns 50 mil, 52 mil, né? Em comparação com o que foi para o exílio, voltaram poucos, né? E esta cidade também, de Adulão, foi uma das cidades que foi novamente habitada, né? Pelas pessoas, pelo povo de Israel. Mas a gente fica perguntando, o que Davi, um valente que havia derrotado um grande gigante, Golias, um homem em que Israel cantava, estava sempre cantando, Saul derrotou 1000 e Davi 10 milhares. E a gente se pergunta, aquele homem estava naquele momento dentro daquela caverna. Ele estava fugindo de quem? De Saul, né? E a gente se pergunta, um homem valente, um homem corajoso, um homem forte, mas também tinha suas limitações, como todos nós. Nós temos as nossas limitações. E ainda existe, na Bíblia, alguns salmos, e 2 especificamente, que se refere quando Davi estava dentro daquela caverna de Adulão, o Salmo 57 e o Salmo 142. Aí uma pergunta para nós nesta noite. O que pode significar Adulão para cada um de nós? Eu coloquei como título dessa breve reflexão, Aprendendo com o Senhor na caverna de Adulão. Aprendendo com o Senhor na caverna de Adulão. O que Adulão pode significar para nós hoje? É claro que também significou muito para Davi. Refúgio, esconderijo, um momento para ele repensar um pouco da sua vida ali. E eu coloquei como primeiro ponto para a nossa reflexão nesta noite, Adulão para nós, ele pode significar uma melhor intimidade com Deus. Na caverna de Adulão existem lugares profundos ainda que não foram sondados. Mas temos um Deus que Ele sonda o meu coração e o seu coração. Salmo 139, não é isso? Tu me sondas e me conheces. Se você ler completamente todo o Salmo 139, é tremendo. E muitas vezes nós nem próprio nos conhecemos, igreja. Mas esse Deus conhece. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E é Deus que conhece o nosso íntimo. É Deus que trata a nossa vida como ela é e como ela deve ser. Só Deus. Nós temos, os casados podem ter 50, 60, 70 anos de casados, que hoje tem sido uma grande raridade, e não se conhecer por completo. Mas Deus conhece. Deus conhece a nossa intimidade. Deus conhece a nossa fragilidade. Deus conhece as nossas limitações. Deus conhece tudo. Por isso que eu estive estudando esse texto, e eu vejo o meu adulão, a minha caverna, aonde eu preciso a cada dia ter intimidade com o Senhor, para buscar ao Senhor no conhecimento, no entendimento, buscar o entendimento do que Ele quer para a minha vida, a vontade dEle para a minha vida. E muitas vezes erramos
Erramos porque queremos fazer coisas que não devemos fazer, sem consultar a Deus. Erramos, tropeçamos, mas nós temos um Deus que Ele está sempre pronto a nos colocar de pé. É um Deus que cuida. É um Deus que ouve e vê o nosso choro. Muitas vezes não choramos na frente de ninguém, nem do marido, nem da esposa, nem dos filhos. Mas Deus sabe que nós precisamos chorar diante dEle. Precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Algumas vezes precisamos ir para a nossa caverna de Adulão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A caverna de Adulão é onde aprendemos, com essa intimidade com o Senhor, a aguardar a sua vontade. No texto que nós lemos, no verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Dali passou a Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei, deixa estar aqui meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. A vontade de Deus, ela é soberana sobre a nossa vida. Davi precisava se retirar um tempo para ouvir a voz de Deus. Ele havia vencido algumas situações, mas estava numa situação de recolhimento, de medo. E esses dias não tem sido fácil. Nossos bispos têm falado muito sobre o medo que tem afligido as pessoas de saírem de casa, mas os nossos bispos têm falado sempre com prudência, com cuidado. É importante, mas o medo, ele nos faz ficar paralisado. E não é isso que Deus quer para a nossa vida, igreja. E na nossa intimidade com o Senhor, Ele vai falar a vontade dEle ao meu coração e ao seu coração. Porque Ele é fiel, porque Ele não muda. Muitas vezes mudamos, muitas vezes falhamos, muitas vezes pecamos, mas temos um Deus que sara toda ferida e perdoa todo o pecado. É esse Deus, é um Deus de graça e de misericórdia e de amor, igreja. E por isso estamos vivos. Graças a Deus por isso. E às vezes nós ficamos murmurando, reclamando. Vamos olhar para o Senhor e buscar essa intimidade com Ele todos os dias da nossa vida. Quando os líderes convocam, e o bispo Josué convocou esse ano para estarmos jejuando, é bênção para a nossa vida. Orar é bênção. Ler a palavra de Deus é bênção. Isso nos fortalece na nossa caminhada, que muitas vezes estamos com os joelhos trôpegos, cansados, sobrecarregados. E aí, ficamos com medo. Não damos um passo de coragem. Davi estava naquele momento, naquela caverna, numa das cavernas daquela cidade chamada Adulão, esperando a ordem do Senhor para tomar a sua posição diante daquela situação. E essa intimidade com o Senhor, igreja, também nos traz um conhecimento melhor do Senhor e um crescimento espiritual que vai nos ajudar a sobreviver adequadamente nesse mundo tenebroso. É intimidade com o Senhor. Busque viver a cada dia. De falar com Deus, você fala dentro do seu quarto. Falar com Deus, você fala no caminhar. Falar com Deus, você fala no trabalho. E é tão bom quando a gente louva a Deus e coloca coisas, louvores na nossa mente. E eu sempre vejo o louvor como bênção na minha vida. Eu tenho certeza que o louvor também é bênção na sua vida. Sabe? O louvor é bênção. Louvores que eu falo, estou falando no momento agora, de cânticos. Para que a gente possa, que a gente ouve tanta coisa ruim, que aquelas coisas ruins ficam também na nossa mente, não é isso?
Você vai para uma cidade de férias, você só ouve aquelas músicas do mundo de férias. Você sai daquilo ali com um negócio, na mente. Por que não colocar um louvor a Deus na nossa mente, no nosso coração? Sabe? Intimidade com o Senhor. Adulão é um lugar de intimidade com o nosso Deus maravilhoso. Adulão é um lugar onde é transformado a humilhação em honra. Quem eram aqueles homens que estavam com Davi naquele momento? Homens aflitos, homens endividados, homens amargurados de espírito. Muitas vezes nós passamos situações em que trazem essas situações constrangimentos à nossa vida. E muitas vezes não sabemos sair das situações. Mas Deus quer honrar a sua vida quando você busca a sua intimidade com Ele, porque Ele é fiel. E a minha vida também. Como nós somos falhos, igreja. Como nós pecamos. Como temos coisas ainda a serem tratadas no nosso coração, coisas ainda lá do passado, em que às vezes nós nos envergonhamos e nos achamos humilhados por causa daquelas situações. Mas tem você e eu, nós temos um Deus que nos ouve. É um Deus que vai curar a sua alma, o seu coração. Coisas que ficaram lá no passado e que muitas vezes a gente joga para debaixo do tapete e que a gente tem vergonha até em pensar. Coisas que Deus já nos perdoou quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Mas parece que aquilo ainda nos aflige, nos traz humilhação. Mas Deus é um Deus que é fiel e honra aos seus filhos. Quando nós buscamos de coração aberto para sermos tratados por Ele, para sermos tratados pelo Espírito Santo de Deus. Amados, nunca será perda de tempo estarmos aos pés de Jesus Cristo. Nunca. E deixar que Ele trate essas situações que às vezes nós achamos que elas são intratáveis. Mas Deus trata, Deus cura, Deus liberta, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus Cristo. Adulão, deixa eu virar aqui minha cópia do papiro. Adulão é um lugar de milagres. O Kairos do Senhor é o tempo em que Ele nos mostra o quanto somos, às vezes, me perdoe essa palavra, arrogantes, e não aceitamos mudar em certas áreas de nossa vida. Davi estava no Kairos de Deus, no tempo do Senhor, dentro daquela caverna. Mas um momento, Deus ia usar alguém para falar o coração de Davi. E às vezes achamos que não precisamos tratar nada dentro de nós, porque achamos que somos fortes demais. Ou às vezes achamos que Deus não vai nos perdoar. Ou achamos que essas coisas já foram esquecidas com o tempo passado. Mas não, elas foram apenas sombreadas com uma vida de falsidade. Mas Deus é um Deus verdadeiro e Ele quer tratar a verdade na nossa vida. Em nome de Jesus. Como precisamos de Deus, igreja. Como precisamos de Jesus. Todas as vezes que nós abrimos os nossos olhos pela manhã, eu falei, Deus, obrigado. A nossa vida tem que ser uma vida eterna de gratidão. Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado pela minha igreja, obrigado pelos meus pastores, obrigado pelo meu trabalho, obrigado porque estou vivo, estou respirando. Mas enquanto respiramos, louvemos ao Senhor. Em nome de Jesus.
É o kairós de Deus, é o tempo dele. Que tanto necessitamos, às vezes, dar uma parada e refletir aonde nós precisamos mudar para agradar o coração de Deus. Onde Deus precisa mexer ainda dentro de nós para que a gente se conserte com Ele. Aonde é? A palavra diz, Provérbios 15, 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Ser humilde de coração, reconhecer que nós somos necessitados a cada dia, não um dia só, da graça e da misericórdia de Deus. Reconhecer Deus na nossa vida, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque muitas vezes nós queremos a salvação, não é isso? A salvação é tremenda. Senhor, eu quero estar contigo na glória. E eu vou falar isso daqui a pouco, já estou antecipando. Mas e o senhorio de Cristo? Ou servimos a Deus ou servimos ao diabo. É isso, igreja. A salvação todo mundo quer. E o senhorio de Cristo? Ele é o Senhor da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Não, eu quero a salvação, mas pastor, faz o seguinte, pula. Pastor, está chegando fevereiro, pastor. O que tem em fevereiro? Não, tem um carnavalzinho aí, depois a gente conversa depois do carnaval. Mas eu quero a salvação. Eu quero viver ainda, pastor, como eu vivia antes. Não, pastor, não toca nesse assunto. É mudança de vida. É transformação. É realmente uma conversão para onde você estava indo, você volta. E você volta para Jesus. Porque um dia nós nos afastamos de Deus. Mas o Senhor é grande na sua misericórdia, entregou o seu Filho, por mim e por você, para que pudéssemos ser resgatados da miséria espiritual. Em nome de Jesus. É tão importante compreendermos isso nessa noite, igreja, que a nossa vida é para o Senhor. Cristo vive em nós. Em nome de Jesus Cristo. Precisamos entender isso. Precisamos mudar muitas coisas. Eu também preciso mudar ainda na minha vida. Muitas coisas. Para viver uma vida debaixo dessa vontade soberana. Para buscar uma vida em santidade com o Senhor. Buscai a paz e a santidade, sem a qual não veremos ao Senhor. E a santidade tem que estar no coração da igreja, porque Deus falou, sede santos, porque eu sou santo. E a santidade se relaciona com o caráter de Deus. E quando vai algo de encontro ao caráter de Deus, é grave. E Deus quer isso para nós, uma vida de santidade, uma vida de mudança, uma vida transformada, a cada dia, pelo Teu Santo Espírito. E muitas vezes nós encontramos nessa situação, dentro de uma caverna, no nosso mundo, e as pessoas perguntam, poxa, Ortuan, você não é crente? Você não é pastor? Aonde está o teu Deus? Já foi confrontado por essa pergunta? Sabe? Aonde está o teu Deus? É interessante que o salmista, no capítulo 42, verso 5, ele diz assim, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. A confiança, a esperança, a fé está no Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Redentor, e glória a Deus por isso, o nosso Redentor vive. Graças a Deus por isso.
Graças a Deus que nós temos um Deus que nós oramos de joelho, andando, em pé, sentado, e Ele está ouvindo o que eu estou falando com Ele. E nessa intimidade, quando nós buscamos, nós entendemos a voz dEle no nosso ouvido e no nosso coração. Em nome de Jesus. Adulão, para nós, igreja, é um lugar de uma troca de governo. Aqueles homens eram do rei Saul, entraram ali aflitos, entraram endividados, entraram amargurados de espírito. Naquele momento, quando eles entraram naquela caverna onde estava Davi, Davi os recebeu. A partir daquele momento, eles estavam mudando de governo. E quem há de governar na nossa vida é Jesus Cristo. Ninguém mais. Não há outro Deus a não ser Jesus Cristo. Quando entregamos a vida, nós somos de Jesus. Abrimos o nosso coração para Ele operar dentro de nós. Amém, amados? Em nome de Jesus Cristo. Aqueles homens trocaram de governo. E eles estavam cansados, sobrecarregados. Mas olha o que fala Jesus em Mateus capítulo 11, verso 28, vocês conhecem muito bem. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele fala mais ainda. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós encontramos descanso verdadeiro em Jesus Cristo. É o descanso para nós. É o refrigério. Aqueles homens não haviam encontrado na vida daquele rei, do seu rei, Saul, refrigério nenhum. Descanso nenhum. Só problemas. Só aflições. E naquele momento que eles entraram naquela caverna junto com Davi, a vida daqueles homens mudaram. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida muda, e muda para melhor. Em nome de Jesus. Mas teremos aflições, não é isso? Não é a vida só coisas boas. Mas é interessante que o último ponto dessa pequena reflexão, Adulão é o lugar de fortalecimento e preparo para as novas batalhas. Pastor, pelo amor de Deus, chega de luta, chega não. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter nossas lutas. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Adulão para aqueles homens, e tem uma relação muito interessante desse texto que eu li de primeiro livro de Samuel, capítulo 22. No verso 2, tem uma relação com o segundo livro de Samuel, capítulo 23, que vai do verso 8 ao verso 39. No verso 14 de 2 Samuel, capítulo 23, segundo livro, diz assim: e Davi, quando estava na fortaleza, suspirou o desejo de tomar água do poço de Belém. Qual é a relação, pastor? Essa palavra fortaleza, quando você vai buscar, essa fortaleza era onde? Lá em Adulão. E Davi apenas suspirou, pensou, como era bom. Deve ter falado bem baixinho, né? Vou tomar água do poço lá de Belém. Haviam 400 homens dentro daquela caverna, todo arrebentado. Todos. Quando Davi suspirou isso no coração, na mente ou na boca, a Bíblia diz que ele suspirou, fala que suspirou. 3 homens se levantaram e percorreram aproximadamente 30 quilômetros da onde eles estavam, de Adulão até Belém, para buscar água para Davi. Aqueles homens recobraram as suas forças, se fortaleceram. É interessante isso. Quando entramos na nossa caverna de Adulão, tem uma situação
no verso 5 diz aí, ó, e o profeta Gade disse assim: não fiques mais neste lugar seguro. Não fiques mais. Volta para Judá. É isso, igreja. Jesus é o nosso porto seguro, mas a nossa vida precisa continuar. Precisamos continuar fortalecidos para novas batalhas. E esses 3 homens, Davi chamou que foram os 3 valentes deles principais. Por quê, pastor? Porque quando eles saíram de Adulão, Belém estava cercada pelos filisteus. 30 quilômetros não é como Brasília, 30 quilômetros em reta. 30 quilômetros é subindo e descendo pedras. Eles passaram por meio dos filisteus e pegaram a água que Davi havia suspirado, que havia desejado. Aqueles homens correram riscos de vida. E o apóstolo Paulo fala, todos os dias meu corpo foi em sacrifício por vós. Interessante. Na nossa vida, na nossa caminhada, a gente precisa se fortalecer no Senhor. O Senhor não nos levou ainda para a glória. Enquanto estamos aqui, nós vamos caminhar, nós vamos enfrentar coisas, mas o Senhor é conosco, igreja. Em nome de Jesus. É interessante que Davi, quando aqueles homens conseguiram pegar a água do poço de Belém, não foram pegos pelos filisteus, voltaram. Sabe o que Davi fez? Tomou a água? Não. Ele entregou aquela água assim: meu Deus, vocês foram lá pegar essa água, correram risco. Eu vou pegar essa água e vou oferecer ao Senhor em libação. Tremendo Davi também, né? Era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não pecava e não errava, mas quando Deus usava os profetas para falar com ele, um rei, ele podia mandar cortar a cabeça, seja de quem for. Mas aquele homem era temente a Deus. Aquele homem ouvia os verdadeiros profetas quando Deus usava e quando Deus falava com ele. Eles saíram dali, aqueles 400 homens, daquela caverna de Adulão. Sabe para onde foram? Depois, isso é uma nova história. Eles foram para Keila. E sabe o que Davi fez? Foi consultar a Deus. Senhor, eu posso ir a Keila e livrar aquela cidade dos filisteus? Aí Deus falou: vai lá que eu vou te dar a vitória. Todas as vezes que Davi consultava a Deus, ele era vitorioso. Por isso que eu falo daquele primeiro ponto lá atrás, a intimidade com o Senhor. A intimidade com Deus, nós vamos entender essa vontade soberana e tremenda desse Deus que nos ama a cada dia, todos os dias. Não somos melhores nem piores do que um, do que o outro. Nós somos iguais diante de Deus. Ele conhece a minha fragilidade, conhece a sua fragilidade, conhece a minha qualidade, conhece também a sua qualidade. Porque Ele é um Deus onisciente. Em nome de Jesus Cristo. Esse Davi, ouvindo a voz daquele profeta Gade, ele deveria sair de Adulão e reinar sobre o seu povo. Eu aprendo que Deus quer que nós possamos viver grandes conquistas dia após dia. Assim é a sua igreja. Uma igreja muitas vezes perseguida, até os dias de hoje, mas é uma igreja vitoriosa em nome de Jesus. Eu queria ler apenas o último texto com vocês. Jeremias capítulo 23. Jeremias 23. Verso 14, 15 e 16. Depois nós vamos ficar de pé e nós vamos orar. A palavra do Senhor diz no livro do profeta Jeremias, não é 23 não, 33, os meninos lá em cima, 33, 14, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor no verso 14. Eis que vem dias, diz o Senhor,
em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Esse é um dos nomes de Deus. O Senhor é a nossa justiça. Jeová Tsidkenu. Amém, amados? O Senhor é a nossa justiça. E o que significa adulão? Pergunta de prova. A justiça do povo. Amados, Jesus. Falei, pastor, esse pastor está com heresia. Estou não. Jesus é a nossa caverna de Adulão. É com Ele que nós temos intimidade para se achegar ao Pai. Não é isso? É com Ele que nós, muitas vezes, transformamos a nossa humilhação em honra. É com Ele que nós trocamos de governo. É com Ele que nós somos fortalecidos para viver novas batalhas. Amém? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Deus é tremendo. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és esse Deus que cuida de cada um de nós. Tu és esse Deus que trata as nossas limitações. Tu és esse Deus que perdoa os nossos pecados. A Tua palavra diz que o Senhor Jesus entregou a sua vida numa cruz. E graças a Deus que esta cruz está vazia. Obrigado, meu Deus, por esse grande amor que nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um grande amor, Pai. E muitas vezes falhamos contigo. Deus, tira todo o medo do nosso coração, do nosso interior. Senhor Deus, mexe, Pai, aonde precisa ser mexido e tratado. Coisas que ficaram lá atrás, Senhor. Assuntos, situações que muitas vezes não queremos lembrar, mas que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, está curando aqui neste lugar. Em nome de Jesus Cristo. Sara, Deus, os teus filhos aqui nesta noite. Pode ter entrado aqui, Pai, pessoas, irmãos desesperançosos, aflitos, endividados, amargurados de espírito, Senhor. Oh, Deus, mas que todos possamos entender que quando buscamos a intimidade contigo, Pai, nós entendemos o que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus que nos ama, Pai. Obrigado, Deus, porque não merecemos, mas o Senhor nos abençoou com a sua graça e com a sua misericórdia. Em nome de Jesus, louvado seja o teu santo nome para todo sempre. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações
do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. E é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor. Nós louvamos o teu santo e poderoso nome. Somos gratos a ti. O teu amor nos constrange, nos alcança. Nós te louvamos, Senhor. Que o grande amor de Deus e a graça, essa maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a amada igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Vá na força do Senhor, um bom resto de noite desse domingo, uma boa semana. Amanhã, 20 horas, temos culto. Deus te abençoe. Vai na paz. O caminho